Pare o que você está fazendo, porque agora aqui no nosso programa você vai ter um aulão de joias. Joias de cerâmica, já ouviu falar? Se não, quem vai ensinar aqui pra gente todo esse processo de como fazer e o que é a Mariana Zasco. Ela é designer. Muito obrigada por receber aqui toda a nossa equipe e dar essa aula aqui pro pessoal de casa. Obrigada pelo convite de vocês, vai ser uma aula muito legal e eu espero conseguir passar esse conhecimento aí que representa um pouco dos meus 2 últimos anos. Mariana, explica para o pessoal de casa o que seriam joias de cerâmica. Tá, a cerâmica que eu trabalho é a cerâmica plástica. Ela é um pouco diferente da cerâmica tradicional e ela permite que a gente trabalhe com ela dentro de casa, num espaço pequeno. E faça joias muito bonitas pra gente usar aí no dia a dia. E ela é diferente da resina. Sim, além de ser diferente da resina, ela também é um material bastante leve, então permite que a gente faça alguns acessórios mais volumosos e ainda assim fiquem bastante confortáveis. São joias autênticas. Sim, são bem personalizadas e essa é uma das coisas mais interessantes da cerâmica, que a gente pode criar muitas coisas diferentes e trazer peças bastante únicas. Olha, muito bom! Gostou da ideia? Então pegue o papel e a caneta e anote os materiais. Para fazer a bijuteria de cerâmica, você vai precisar de azulejo para condicionar a cerâmica, cerâmica plástica, cortadores de metal ou plástico, rolo de metal, lâmina, máquina de macarrão, luva de nitrilo, mini balança, azulejo pequeno, micro retífica mais peça de polimento, óculos de proteção, máscara, fio natural, fita métrica, tesoura e cola. Anotou toda a lista? Se você esqueceu ou perdeu algum item, fique tranquilo, porque esse episódio de hoje depois vai para o nosso canal no YouTube da TV Câmara Campinas. Vá até em playlist, anote Faça Você Mesmo, que o episódio de hoje e de outros também que já gravamos vai estar lá disponível para você. Vai até o descritivo que toda essa lista que passamos vai estar lá. Mariana, como que a gente começa? Então vamos lá. A primeira coisa que é válido lembrar é que a cerâmica plástica ela é um material super atóxico. Apesar disso, ela tem uma consistência que às vezes pode grudar um pouquinho na mão, então eu costumo usar as luvas de nitrilo só para proteger. Então por isso sempre todo o material, como a viseira, a máscara, para poder trabalhar com esse material. A viseira e a máscara é mais para o momento que a gente faz o acabamento de lixar, porque eles soltam um pozinho, então para a gente não respirar. É só isso. A luva é mais uma proteção para a mão, então a gente vai separar. Depois que a gente abre o bloquinho da cerâmica, a gente vai cortar. E aqui eu vou mostrar um pedacinho de cada etapa, para vocês entenderem. Ela é bastante resistente, então ela é bem durinha. E a gente vai fazer o processo de condicionar ela. E o que é o condicionamento? Com o calor, com o atrito, ele vai amolecendo. Então, a gente vai usar a ajuda de um rolo para começar a abrir essa massa. E esse rolo aqui é o que a pessoa pode ter em casa. Sim, inclusive, se você não encontrar ou não tiver o rolo, você pode usar um vidro, um pote de vidro, que seja cilíndrico e vai trabalhar com esse movimento de abrir a massa. Uma garrafa. Isso, perfeito. Lembrando que ela tá fazendo aqui, ó, em cima do azulejo que nós ficamos, que fica muito mais fácil. Isso. É importante a gente ter uma superfície firme para trabalhar. E ainda estou trabalhando com pouca massa. Certo. Com a ajuda da lâmina, eu vou usar para desgrudar do azulejo e a gente vai dobrando e passando o rolo de novo. E até o bom de hoje, que o tempo está bem quente, então quanto mais calor tiver, mais fácil fica de trabalhar com a cerâmica. Eu sofro um pouquinho no inverno.
Mas você não faz nenhuma manobra, assim, sei lá, de repente como forno rapidinho tirar? A questão do forno é que a temperatura vai ficar um pouco mais alta. Então você corre o risco de estragar a cerâmica e depois você ter problemas na cura final da peça. Então, o que você pode fazer é segurar com as mãos para fazer um calorzinho, que já ajuda um pouco. Então, a gente vai dobrando bem. E é uma cerâmica plástica. Isso, é um material plástico. Mas a vantagem dele, diferente da cerâmica tradicional que a gente conhece, é que o processo o processo todo, né? Ele acaba sendo mais rápido e a gente, com o espaço que tem dentro de casa, é super possível de trabalhar. Você sabe que eu aprendi isso de diferenças de cerâmicas depois do nosso último Faça Você Mesmo, que foi com a Mônica que ensinou o pessoal de casa a fazer um porta-guardanapo com argila branca. E ela explicou que tem vários tipos de cerâmicas. Tem a cura toda certinha, mas é bem diferente, como agora, como nós estamos fazendo joias, essa já é uma cerâmica plástica. Legal. E é super diferente mesmo. E a cerâmica dela, como eu falei, né, tem um pouco mais de peso e a cerâmica plástica vai ser super leve. Então, pra gente que cria os acessórios e a gente gosta de conforto, né? Ninguém merece estar com aquele acessório que te machuca. Então, a cerâmica é perfeita para isso. Ó, a textura dela já tá ficando diferente. Ela ainda tá quebradiça na volta, mas ela já tá começando a ter um brilho aqui. Sim. Depois dessa parte ela fica assim. Quanto tempo para ela ficar nesse modelo? Aqui eu peguei um pedaço pequeno da cerâmica, mas eu costumo condicionar, como eu acabo produzindo mais, metade do bloco de cerâmica, que seria esse tanto aqui, demora, dependendo da temperatura do dia, entre 40 minutos a 1 hora para condicionar. Legal. Condicionar, que você diz, é para a peça ficar legal para você começar a montar. Isso. Aí eu vou mostrar como que ela fica nessa etapa. E vocês podem reparar também, conforme você vai fazendo o processo do condicionamento, não sei se na câmera vai dar para ver, mas ele fica com algumas bolinhas bem pequenininhas. Sim. E aí o que eu faço? Ou com a própria ponta da lâmina, eu venho aqui e marco essa bolinha para ela, como se fosse estourar. Sim. É importante reparar nesse ponto do condicionamento, porque se a gente leva a peça para o forno com a bolha, ela pode quebrar, isso, sai com a bolha e ela pode quebrar. Então, é um cuidado importante na hora de trabalhar com a cerâmica. O que te atraiu fazer essas joias de cerâmica? Olha, eu sempre gostei muito dos trabalhos manuais, desde quando era pequena. E na faculdade de design também, eu tinha muitas matérias que a gente fazia os projetos dentro da oficina de materiais, então sempre foi uma coisa que me atraiu muito. E uns bons anos atrás, eu descobri na internet a cerâmica plástica fora do Brasil. Via muitas pessoas fora trabalhando e achei muito interessante essa versatilidade do material. Tanto das formas, como o processo do marmorizado. E comecei a pesquisar mais sobre o material, como trabalhar. E como eu também sempre gostei bastante da área de moda, de acessórios,
eu achei que poderia ser uma ideia interessante unir as duas coisas. Se você quiser já passar para esse aqui, ó. Vamos lá. Então aqui, a cerâmica ainda precisa de mais condicionamento. E a gente vai mostrar como que São 40 minutos, né? Ó, até a cerâmica ficar boa. Isso. Aí a gente sempre tira um pouquinho aqui, ó, do excesso que fica uns farelinhos da massa. Vamos deixar esse aqui no cantinho. E aqui eu já trouxe pré-pronto pra gente passar na máquina de macarrão. Por que tem essa parte de passar na máquina de macarrão? A gente começa com o rolo porque o bloco ele vem bem duro. Tá. E a abertura da máquina não permite a gente colocar esse bloco direto. Certo. E tanto que ele fica bem farelento. E fica complicado, não é muito prático trabalhar aqui. Então, conforme ela vai pegando uma consistência melhor, a gente consegue transferir essa massa e passar ela aqui dentro da máquina. Vamos pôr a máquina aqui, ó. Dá? Que dá. Dá pra pegar? Então, acho que fica melhor. Mas que grande. E a máquina vai poupar um pouco do nosso esforço no braço, que é ela que vai fazer a maior parte da força. E a gente vai passar várias vezes ela aqui. E ela tá ficando cada vez mais molinha. Tá. Quando eu falei sobre as bolhas na primeira etapa, é importante a gente continuar lembrando disso na máquina. Então, quando a gente vai colocar a massa na máquina, a gente vai dobrar ela e sempre deixar o lado aberto para cima. Tá. Ou assim, de ladinho. Tá. Porque assim, a força aqui do rolo da máquina vai expulsar o ar e vai diminuir esse problema da bolha. Muito bom. Então, ó, ela já tá ficando mais bonita, bem mais maleável. Isso. E as laterais também vai diminuindo esse craquelado. Ou seja, a máquina de macarrão vai deixar um material mais refinado. Isso. Já tá bem mais brilho. Ela tá muito bonita. E ela tá super molinha. Tá. Deixa eu passar só mais um pouquinho. E a pessoa que quer fazer, por exemplo, um formato cilíndrico, tem que também passar por esse processo. Por exemplo, uma bolinha. Uma mola? Uma bolinha. A bolinha. A bolinha. Isso. O importante é sempre a gente condicionar a massa, independente se a gente vai usar o cortador ou se a gente vai fazer alguma forma na mão. O processo é o mesmo. Isso. O processo é o mesmo. E no caso da bolinha, a gente pode também fazer uma rapidinha. E a gente vai usar a balança para pesar a cerâmica para a gente fazer os formatos mais iguaizinhos. Top real. Aqui ela tá bem bonita. Tá. E no caso desse colar, a peça ela é um pouquinho mais grossinha. E aqui ela tá super fininha. Então o que a gente faz? Dobra a massinha. A gente vai passar o rolinho. Tirar o excesso aqui, ó, que grudou. Pra não marcar na cerâmica. Pra colar
e deixar ela um pouquinho mais alta. Perfeito. Aí eu sempre desgrudo ela um pouquinho. Volto aqui. Vamos tirar essa daqui? Pode ser. E vamos fazer pode ser o quadrado? Pode. Então esse aqui é o cortador de metal, mas a gente pode usar o de plástico também. Os dois são muito bons. Então vai depender do que você encontrar para comprar ou personalizar no caso do plástico. Tem muita gente que manda imprimir no 3D. Então aqui é só a gente afundar o cortador na massa e tirar ele. Ele já tá marcadinho. E no caso da peça do colar, a gente já faz um furinho aqui na cerâmica com o palito de churrasco. Então eu vou fazer um buraquinho aqui no meio, que é onde vai passar o fio. Tá. Vou deixar ele bem abertinho. Vou tirar o excesso da cerâmica. E com a ajuda da lâmina, a gente vai tirar ela do azulejo. Então eu vou passar ela aqui embaixo e vou tirar. E aí eu vou transferir a peça para o azulejo que vai dentro do forno. Aqui, às vezes ela fica com uma bordinha, então você pode passar o dedo para deixar o acabamento um pouquinho mais bonito. E depois a gente pode usar a micro retífica para fazer o acabamento deixar mais fino depois da cura. Então eu vou deixar ela separadinha. E a gente pode fazer a bolinha marmorizada. Certo. No caso da bolinha, como eu tenho a produção, eu já sei o peso da cerâmica que a gente usa. Então eu vou separar aqui certinho. Quanto? No caso da bolinha marmorizada, 2 gramas de cada cor. Então a gente tem azul e o rosa. Agora aqui, dependendo da cor da cerâmica, ela solta a cor da luva também. Então, e o rosa é super clarinho, a gente vai dar uma limpadinha com álcool só para Não sujar a peça. não sujar a peça. Eu vou tirar só o excesso. E por isso que é bom a luva também, além de não grudar na mão, quando você está trabalhando com várias cores assim, fica mais fácil do que você ter que ir lavar a mão e depois voltar para o processo. E aqui eu já tinha separado também 2 gramas da cor rosa. Certinho. 2. No caso dessa daqui, da rosa, ela tava guardadinha, então eu vou condicionar ela um pouquinho aqui, só com a mão. Ó, com os dedos a gente vai apertando. Pra ela ficar mais mole. Mais maleável, isso. Já tá bem melhor. Já dá pra gente trabalhar. A azul a gente acabou de condicionar. E o marmorizado tem muitas formas da gente fazer e acaba que cada artista tem um jeito diferente de trabalhar. Sim. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês um jeito que é fácil e dá pra repetir esse processo. Então, eu tô separando em pedacinhos pequenos. Aí a gente vai unindo e intercalando mais ou menos as cores. Não tem uma regra. O legal do marmorizado é que a gente vai deixar bem personalizado. Rolando. E vai fazendo uma bolinha aqui. Olha. Que legal. Mas como eu falei, tem muitas formas diferentes de trabalhar.
Vai fazendo a bolinha, vai juntando. Vai juntando, vai juntando. Isso. No meio, né, na palma da mão, a gente pode ir fazendo o formato. E ela já tá misturadinha aqui. Já. Mas eu ainda gosto de abrir um pouco ela, então com a ajuda da lâmina a gente vem, corta. Ó, dentro já tem um outro desenho. Desenho, isso. E a gente pode brincar um pouco. E depois unir novamente. E sem pressão, sem ter uma regra do que é certo e do que é errado. Mariana, esse é o tipo de trabalho que a pessoa tem que gostar de criar. Sim, com certeza. É importante. No caso até da combinação desse azul e rosa, por exemplo, é uma combinação que tem feito bastante sucesso e é uma combinação mais recente que eu criei. Então, conforme a gente vai trabalhando com os materiais, a gente vai vendo as possibilidades criativas, né? Vai encontrando isso ao longo do caminho. Então, ó, agora a gente tem uma bolinha bem bonitinha. Se você achar que ela ainda não tá muito redondinha, volta, faz... E roda igual brigadeiro. Isso! E aí a gente tem uma bolinha pronta. Para facilitar também, igual a gente fez com essa pecinha, a gente vai furar ela, porque principalmente a bolinha, a gente até poderia usar uma broca para furar, mas ela fica bastante resistente. Então é importante a gente fazer com paletó, é super fácil, ela tá super macia. Eu passo aqui um pouquinho na mão só para ela desgrudar. Então, esse é um bom momento para poder fazer tudo. Isso. Aí eu venho do outro lado, para ele ficar uniforme. Tá bem solto no palito. E a gente tem a nossa bolinha marmorizada pronta. Outro pingente. Isso, para completar. Vou colocar ela aqui no azulejo, que vai pro forno. Ela fica paradinha aí. E depois a gente, né, faria mais as outras peças. Repetiria a mesma peça no rosa também. Então a gente pode separar aqui a cerâmica. É importante a gente guardar ela também num saquinho plástico. Que assim, ela vai ressecar por ficar parada, até que você use ela novamente. É bom tirar o ar? Isso não faz tanta diferença. Mas, por exemplo, você deixou aqui uma que você já deixou, você começou a mostrar aqui pro pessoal de casa, colocou com uma já mais condicionada. Isso. Tem problema ou não? Misturar aqui não tem problema. Quando eu for utilizar ela de novo, eu vou ter que fazer todo o processo de condicionamento praticamente. Então não perde material? Não, você não vai perder nenhum material. Inclusive, a bolinha marmorizada, se por algum motivo, deu alguma coisa errada, não tem problema, você não vai perder esse material. A cerâmica permite que a gente faça essa mistura das duas cores e também que a gente chegue numa terceira cor. Você pode misturar quantas cores você quiser. Então, essa aqui deu errada, eu vou continuar misturando para chegar num outro tom, vou reservar ela, num outro momento eu posso ainda trabalhar com ela. Então, não tem desperdício de material, isso é muito, muito legal. Só para explicar para o pessoal de casa, depois que fez todo esse trabalho aqui, coloca em um azulejo menor para poder entrar no forno. Isso. E aí usa, no caso, um papel manteiga ou um sulfite para não grudar. Isso, só para não grudar no azulejo. Tá, que aí fica quanto tempo no forno? Tá. Então, depois que a gente coloca as peças aqui, a gente precisa levar no forno para fazer a cura. É importante a gente sempre observar que cada fornecedor de cerâmica tem uma temperatura diferente para a cura. Então, eu coloco a cerâmica dentro do forno desligado, então ele vai ter um tempo de aquecimento para chegar na temperatura de cura e mais um tempo de cura. Então, esse é mais ou menos o processo. E lembrando sempre que a gente precisa deixar uma folhinha ou de papel manteiga ou de sulfite aqui, para que a peça não grude no azulejo. Quanto tempo
mais ou menos, você que já tem experiência e trabalha com a cerâmica, né, de plástico, quanto tempo de cura mais ou menos? No caso da marca que eu trabalho, são 30 minutos de cura no forno. E aí já retira, espera o forno esfriar sozinho ou você já pode tirar a peça com o forno quente? Eu costumo tirar o azulejo com muito cuidado, então lembra de sempre ter algum pano, alguma coisa para retirar. Mesmo quente? Mesmo então. quente, não tem problema. E você vai tirar as peças do azulejo e colocar pode ser uma bandejinha, nada que seja de plástico, porque senão a temperatura ainda está bastante alta, vai prejudicar. Deixa ela esfriar e durante a cura, o plástico ele solta um óleozinho, então é importante a gente lavar essa peça depois da cura. Na hora que ela já estiver fria, pega um detergente neutro, lava ela um pouquinho só para tirar esse óleozinho e ela tá limpinha, fica limpinha. Depois disso, a gente vai para a parte do acabamento, do polimento. Então, sempre sem as luvas. Vamos tirar aqui. Eu trouxe um exemplo só para mostrar que aqui a gente tem o mesmo tom de rosa que a gente está trabalhando. A pecinha, ela fica com umas rebarbinhas aqui, ó, bem pequenininha. Sim. Então a gente vai usar a micro retífica com essa pontinha de polimento, encaixa ela. Sim. E a gente vai passar bem de levinho assim nessa beiradinha para tirar. E não pode esquecer da proteção. Como é um plástico, a gente precisa usar a máscara, uma proteção do olho, porque pode acontecer da peça escapar da mão, então a gente precisa sempre estar protegida. E dependendo do tempo que a gente fica com a micro retífica ligada, é importante a gente proteger os ouvidos também, com a proteção auricular. Mariana tem vários formatos de peças. Tem. E para facilitar aqui e mostrar todo o processo, a gente já tem as peças curadas. Prontinhas para montar o colar. Então, se você quiser sentir, ela tem uma textura mais soft, bem lisinha, e é assim que ela fica depois. É muito leve. Super levinho. E essas peças aqui, por exemplo, a azul que a gente fez aqui, ela já tá lixada, então ela tá bem lisinha aqui em volta. E pessoal, pelo formato, às vezes você de casa pode achar que é uma peça pesada pelo formato, e não é muito leve. Super levinho. Agora é a melhor parte, que é a hora de montar a joia. Isso. Aqui eu já deixei separado o fio natural que a gente vai usar. É um fio de 3 milímetros mais ou menos, mas a gente pode montar com fios mais grossos ou mais finos, depende do gosto. Que nem você tem um aqui que é com aço, como que é? Aço cirúrgico. Isso. Também. Ele traz um aspecto um pouco mais elegante, né? O metal, então eu tenho essas duas opções. Mas o fio natural é um modelo que faz bastante sucesso. As pessoas gostam bastante. Aqui eu amarrei só um pedacinho de linha na ponta do fio, porque ele fica abrindo um pouquinho, só para facilitar a gente passar as peças. Então eu vou tirar aqui Então eu já pego essa em casa, pego uma linha, uma agulha. E aqui a gente vai começar a montar na sequência do colar. Então, essa é a parte mais fácil. Mais fácil. Aqui a gente vai intercalando. E ó, a gente fez o furinho antes, então ele fica super fácil de colocar.
não tem problema nenhum. E aqui a gente pode deixar, né, a criatividade. Aqui eu tô ensinando o colar que já existe, mas vocês podem Colocou a peça marmorizada. depois a lisa. Que a gente não precisa mais. É sempre importante quando você for mexer com um cordão, colocar um tamanho maior do que você espera, não é? Isso. O que você pode fazer, assim, às vezes a gente gosta de um colar um pouquinho mais curto ou mais comprido. Nesse caso aqui, o fecho dele acaba sendo regulável. Então você pode usar em várias alturas. A gente mostra isso. Mas eu uso aqui um pouco mais de 1 metro de fio. É um tamanho bom. Então eu vou deixar as peças centralizadas no fio para a gente fazer o acabamento. Que também é super facinho de fazer. A gente vai fazer um chamado nó de correr, que aí facilita essa regulagem. Então eu vou deixar os fios aqui, ó, paralelos. Vou segurar com o dedão e dar 2 voltas aqui no meu dedo e passar a pontinha do fio aqui por dentro. Então, ele vai fazer um nozinho. Fez o nozinho. E agora ele vai correr no fio. E a gente vai repetir esse mesmo processo com a outra ponta do fio. Então, os 2 fios em paralelo. A gente vai dar a voltinha aqui. Uma volta. 1, 2. E passar ele aqui por dentro. Vai ajustando devagar. Sempre com paciência, cuidado. E a gente tem aqui os 2 nozinhos prontos. Ó, a gente pode diminuir ele ou deixar ele mais longo. Aqui ficou 2 pontinhas. Sim. Então a gente vai cortar essas pontinhas e passar uma colinha. Eu vou cortar. É muito legal, porque a pessoa que vai receber esse presente, ou até quem faz, pode usar dos 2 jeitos. Dos 2 jeitos. Isso, acaba sendo muito versátil. Até quando a gente pensa assim nas opções de roupa que a gente tem, dependendo do decote da blusa, um ou outro tamanho vai ficar melhor. Então, ó, a gente tirou o excesso, ficou bem curtinho aqui. E agora a gente vai com uma cola de artesanato também. Essa que eu uso, ela é um pouquinho mais forte, então é importante tomar cuidado também com o dedo, para não colar o dedo. Mas o intuito é só para não desfiar o fio. Isso, dá uma seladinha com um lado e a gente faz com o outro também. A nossa cerâmica. Olha que legal, hoje você aprendeu a fazer um colar. Dá também para você fazer uma pulseira, como a gente mostrou no clipe, brinco, o que você quiser. Sim, com certeza. São muitas opções. Mariana, muito obrigada pela aula de hoje. Imagina, eu que agradeço e foi um prazer. Quem quiser te procurar na rede social, tem que procurar por onde? Pode procurar pela minha marca, que chama Polini Design, no Instagram ou no Facebook. A gente também tem o site, a gente faz vendas online, mas pode procurar lá. Polini é P-O-L-L-I-N Design. Tem uma vitrine para você aí de casa, se você se interessar, para se inspirar ou para comprar. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Gostou de hoje? Não perca o nosso próximo programa do Faça Você Mesmo.